Olá, turma do nono ano, tudo bem? Vamos fazer a correção da nossa atividade, que foi justamente sobre orações subordinadas adverbiais, ok? Lembrando que essas orações, elas desempenham aí as mesmas funções que um adjunto adverbial. Então, vamos à primeira questão. Lá na primeira questão, pede para que você transforme os adjuntos adverbiais em orações subordinadas, tudo bem? Então, temos aí o item A. Quando surgiu, temos aí como resposta, quando surgiu a necessidade, a Apple lançou um sistema de pagamento sem fio destinado a enterrar todos os seus antecessores. Vamos ao item B. Olha aí como ficou. Depois que foi lançado, o app já tinha mais de 88 mil voluntários e 6,7 mil deficientes visuais cadastrados. Segunda questão. Complete as lacunas com os adjuntos adverbiais que expressem as circunstâncias indicadas nos parênteses para formar as orações adverbiais. A ideia é que estes voluntários ajudem em tarefas simples do dia a dia, de modo que a vida dos deficientes visuais sejam facilitadas. B. A ideia é que estes voluntários ajudem em tarefas simples do dia a dia, sempre que... C. A ideia é que estes voluntários ajudem em tarefas simples do dia a dia, visto que seu tempo para isso. D. A ideia é de que estes voluntários ajudem em tarefas simples do dia a dia, desde que oportunidade para isso. A ideia é que estes voluntários ajudem em tarefas simples do dia a dia, quando disponíveis. Terceira questão. Na terceira questão, vocês devem classificar de acordo com as circunstâncias que expressam as orações adverbiais sublinhadas. Então, o item A, ela apresenta aí um adverbial causal. O item B, ela vai apresentar uma circunstância temporal, no caso aí, adverbial temporal. C, adverbial condicional. D, adverbial consecutiva. Lá na quarta questão agora. Conecte as orações de cada item para formar períodos compostos. Use conjunções adequadas. Temos o item A. Adequadas, que uma oração expressa uma circunstância em relação à outra. Então, é muito importante notar aí qual seria a relação aí entre essas duas orações para que você possa escolher a conjunção correta. Novo recurso disponível no aplicativo do Facebook identifica sobreviventes. As famílias podem ser tranquilizadas. Novo recurso disponível no aplicativo do Facebook identifica sobreviventes, de modo que as famílias podem ser tranquilizadas. B. Aplicativo pode conectar doadores de sangue. Mais doações serão feitas. Aplicativo pode conectar doadores de sangue, de modo que mais doações serão feitas. Photomed escaneia e resolve equações matemáticas. As pessoas não gostam de resolvê-las. Então, como é que fica? A Photomed escaneia e resolve equações matemáticas, já que as pessoas não gostam de resolvê-las. D. Exército toca a sirene e notifica os usuários do Red Alert. Um foguete é lançado da faixa de Gaza. Então, Exército toca a sirene e notifica os usuários do Red Alert se um foguete é lançado da faixa de Gaza. Quinta questão, vocês devem identificar aí, podem observar que é apenas a identificação dessas orações e classificação. Então, temos aí a oração que foi identificada, desde que não demore muito a ser implantadas, ela será uma adverbial condicional. B, de modo que podem estar mais informados, ela será classificada como adverbial consecutiva. C, o novo sistema de pagamento da Apple é tão revolucionário que deixará os outros para trás, adverbial consecutiva. Caso vinguem, as novas tecnologias podem salvar muitas vidas, adverbial condicional, desde que começaram a ser implantadas no campo da saúde. Então, ela será um adverbial temporal. Página relacionando conceitos. Vocês devem aí preencher e verificar. Vamos lá. Viram que o infográfico utiliza uma linguagem mista comum ao campo jornalístico e ela tem função informativa. Vimos ainda o resumo, que consiste na síntese de um texto. E foi vista a questão das orações. Acabamos de ver orações subordinadas adverbiais.
que elas são iniciadas por conjunções subordinativas, têm a função de adjunto adverbial, podem ser classificadas de acordo com as circunstâncias, e temos aí algumas orações. No caso, oração adverbial temporal, conjunção, quando, enquanto, desde que, sempre que, antes que, logo que. Vimos ainda a oração adverbial condicional, sendo as conjunções se, caso, desde que, contanto que, sem que. E oração adverbial causal, faz o uso das seguintes conjunções: porque, visto que, como, uma vez que, portanto que, já que. Na aula no MIT, chamei a atenção aí para a questão do porquê, que ele pode ser confundido com uma causal e pode ser confundido com uma conjunção coordenativa. É muito importante estar atento a isso. E, por último, oração adverbial consecutiva, precedido sempre de tal, tanto, tamanho, tanto, ou repetir, precedido de tal, tão, tanto e tamanho, ok? Vamos aí. Vocês, há um tempo atrás, verificaram a questão do artigo de opinião, em que temos um articulista que tem como função tentar persuadir seu leitor ou fazer que refletir sobre determinado tema que está sendo abordado. E o autor ele vai selecionar fatos que poderão sustentar a ideia defendida por meio desse registro. Ele vai selecionar aí os mais importantes, os fatos mais importantes diante de possíveis antíteses. Ou seja, ele pode selecionar argumentos e já fazendo uma previsão de qual seria a contra-argumentação apresentada, digamos aí, pelo seu debatedor. Então, com isso, ele já prevê aí o que poderá ser feito para rebater determinada argumentação que possa ser apresentado por uma outra pessoa ou contra o que pode ser colocado, ok? O resumo, vimos que o resumo é um gênero textual em que temos que ter duas habilidades, a síntese e a objetividade. Trata-se de um texto em que são dispostos e apresentados os pontos essenciais, ideias ou fatos principais que foram desenvolvidos no decorrer do texto. Ou seja, devemos sempre anotar os os pontos mais importantes de um texto, ok? De preferência aí com suas próprias palavras para facilitar aí a construção. Esses pontos são expostos de forma abreviada, sempre respeitando a ordem que aparecem no texto. Como fazer um bom resumo? Faça a leitura inicial do texto sem se preocupar em separar nada. Faça a leitura sem compromisso nenhum até aquele momento com o resumo. Em uma segunda leitura, sublinhe as palavras importantes que serão usadas como base para o seu resumo. Selecione os fatos ou ideias mais importantes do seu texto. Você deverá suprimir ideias ou fatos secundários, ou seja, não dê muita importância, ok? Deixe ele de lado um pouquinho. Tudo que contribua para o estilo do texto, repetições ou redundâncias, expressões como, ou seja, isto é. Por que devemos evitar? Porque trata-se de expressões explicativas. E quando a gente utiliza expressões explicativas, há necessidade de colocar as explicações. E quando explicamos, temos aí a tendência de ser um pouco mais expansivos, ok? Além de pormenores desnecessários, como exemplos e citações. Trocar frases por outras que sejam mais econômicas e sucintas, ou seja, mais curtas. Manter a linha principal do texto, usar a linguagem clara e concisa, ou seja, uma linguagem mais curta. Uma linguagem clara e que esse texto seja mais curto, abreviado. Não usar frases do autor original, como eu falei, com suas próprias palavras, até mesmo para facilitar aí o resumo. Transformar discurso direto em indireto, não exprimir opiniões pessoais. Reduzir o texto para cerca de dois terços. Nada de fazer um resumo e o resumo está quase tem a mesma extensão aí do texto original, nada disso. Você tem que procurar atingir essa meta aí de 2/3 do texto original, em tamanho ou número de palavras. À medida que for resumindo, vá lendo o texto para ver se está ficando com sentido quando comparado ao texto inicial. Resenha, muito importante isso aqui, muita atenção agora, que a sua atividade é justamente sobre resenha.
É um gênero cada vez mais cobrado em ambientes acadêmicos e produções de conhecimento. Saber usar sua definição e principais características é fundamental para desenvolver boas jornadas de estudos. Então, é muito importante estar atento à resenha, principalmente aos tipos de resenha que veremos agora. É um tipo de texto usado para descrever e analisar outra produção textual. Muito atento a isso, viu? A questão de descrever e analisar, que pode variar de obras literárias até tratados de anatomia. Todos os livros, de modo geral, podem ser resenhados. Além disso, há também as chamadas resenhas temáticas, que se reúnem aí informações. As resenhas temáticas, elas irão utilizar informações de diversos livros, ok? Resenha descritiva. Na resenha descritiva, nesse tipo, o autor da resenha ele apenas descreve e correlaciona informações. Ele poderá fazer essa correlação com outras obras. Ele não vai apresentar em nenhum momento a opinião nesta resenha descritiva. A opinião ela será de um outro tipo de resenha. Então vamos lá. Não há espaço para a opinião do autor nesse texto, sendo, portanto, uma composição informativa, ok? Olha a palavra importante nesta resenha descritiva, ela está lá apenas para informar. Resenha crítica ou opinativa. Nesta resenha, assim como a descritiva, essa também descreve e correlaciona informações. Neste caso aqui, ela pode até apresentar as características semelhantes à resenha anterior, mas ela deve apresentar aqui o quê? Uma opinião, deve apresentar uma crítica. Nem sempre essa crítica poderá ser pejorativa, mas sim uma crítica em que traz aí posicionamentos positivos em relação à obra que ele está apresentando esta resenha, ok? Sendo então um texto de natureza informativa argumentativa. Ele vai informar e argumentar, ele vai se posicionar sobre isso. Características, para além da estrutura das resenhas descritivas ou crítica, é importante pontuar as seguintes características. Objetividade, por se tratar de um texto de um gênero científico, a resenha exige certo grau de objetividade em sua linguagem, haja vista que interferência da personalidade do autor atrapalharia o método da ciência, o uso do sentido literal. É sempre bem-vindo aí em textos desse tipo. Então, muito atento a isso, ok? A concisão, ser bem claro, ser bem breve no que vai na sua resenha. Uma boa resenha deve procurar dizer o necessário, sem, digamos aí, se estender muito no que você vai apresentar sobre a obra que você está fazendo na resenha. A utilização de um método. É importante que as resenhas, o autor estruture o texto a partir de um método claro e objetivo. Você aí tem aí métodos bem objetivos. Você pontue aí o que é mais essencial naquela obra para que você se posicione ou descreva, faça uma descrição sobre ela. O uso da norma padrão, nada de abdicar da questão aí do uso da língua normativa, ok? Até mesmo porque você pode ter aí um grande público, o seu público, ou podemos até dizer aí, os seus seguidores, você pode ter aí vários seguidores, então, seguidores que podem ter diversos níveis de conhecimento. Então, é muito importante você utilizar a norma padrão da língua, mas que seja acessível a todos. Resumo. Gênero, no caso do resumo aqui, gênero textual em que se retira de um texto original apenas as informações mais relevantes, é importante ressaltar, não pode acrescentar nenhum discurso novo ao já existente, ok? Então, vamos aqui, resenha é um gênero textual que mescla o resumo, conforme as definições acima, com trechos. Então, lá tem que estar atento aí que tipo de resumo você está tratando, para não confundir aí com o resumo, tudo bem? Para produzir uma boa resenha, é muito importante ler com muita calma e atenção o texto que será resenhado. De preferência, faça 2 ou 3 leituras prévias. Olha aí, olha o trabalho que se dá para produzir uma resenha, ok? Fazer anotações no texto original durante o processo de leitura, aquela esquematização, digamos assim, não é isso?
Esquematização que eu digo se você está lendo um parágrafo, faça aí um breve resumo. Vamos aqui. Resumir de modo claro, objetivo e conciso todas as informações importantes do texto. Dos resumos, costuma-se excluir exemplos ou repetições de conceitos. Construir apontamentos segundo o tipo de resenha que será produzido. Você tem que saber que tipo de resenha está produzindo aí. Se elas forem descritiva ou opinativa. Então, você deve determinar aí que tipo de resenha vai produzir, ok? Vamos mais adiante. Revisar o texto final da resenha, verificando se, de fato, todas as informações importantes foram resumidas e se os apontamentos feitos estão de acordo com suas expectativas, certo? Então, por que expectativas? Se você quer impressionar o público, se você quer produzir uma resenha que venha trazer informações relevantes para o seu público, então é muito importante se estar de acordo com o que você pretende, de acordo com suas pretensões. Tudo bem? Então, turma, foi isso. Eu espero que você tenha conseguido êxito nas atividades que foram propostas e teremos mais algumas aí relacionadas aos gêneros que vimos agora por último. Tudo bem? Então, tchau, até a próxima aula.